Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do quarto, iluminando a silhueta de Jessica Carter enquanto ela permanecia imóvel diante de sua mala aberta. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela dobrava as roupas com precisão mecânica, como se cada gesto pudesse conter a tempestade de raiva e dor que a consumia por dentro. Ela sentia o coração acelerado, não apenas de raiva, mas também de profunda traição. Durante várias semanas ela notara os sinais. Michael, seu marido há 7 anos, parecia distante, preocupado, às vezes ausente sem motivo aparente. As chamadas perdidas, as mensagens enigmáticas em seu celular, as desculpas esfarrapadas para suas ausências, tudo convergia para uma terrível verdade. Ele a estava traindo. Jessica tentará ignorar, convencer-se de que fora um erro passageiro, que o amor podia curar corações partidos, mas naquela manhã, finalmente chegará ao seu limite. Recusará-se a ver Michael novamente, a ouvi-lo implorar ou a dar-lhe uma última chance. Suas malas estavam prontas e sua mente também. Enquanto fechava o zíper da última mala, um leve farfalhar no chão chamou sua atenção. Um pequeno pedaço de papel branco havia escorregado da mesa de cabeceira. Jessica o pegou, desconfiada. As palavras rabiscadas às pressas eram de Michael. Jessica, me desculpe. Eu não sei como consertar o que fiz. Eu ainda te amo, mas existem coisas que você não entende. Eu preciso ir, para nos proteger. Ela sentiu o sangue gelar nas veias. Uma parte dela queria gritar, outra queria acreditar que tudo aquilo era uma mentira para esconder alguma outra verdade. Mas antes que pudesse pensar, um baque surdo vindo da sala de estar a fez pular. Jessica deu um passo à frente, com o coração acelerado, e notou um envelope sobre a mesa. Não havia ninguém ali. O silêncio era pesado, quase opressivo, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Tremendo, ela se aproximou e abriu o envelope. Dentro, um bilhete escrito à mão, ainda mais misterioso que o anterior, indicava que Michael havia descoberto algo perigoso, algo que poderia colocar suas vidas em risco. Naquela manhã, Jessica percebeu que sua vida havia mudado para sempre. A infidelidade não era mais apenas uma questão de coração partido. Havia perigos, segredos e uma escolha a ser feita: fugir ou encarar a verdade. Jessica ainda segurava o envelope nas mãos com o coração acelerado. As palavras de Michael ecoavam em sua mente como um sinal de alerta: preciso desaparecer para nos proteger. Cada carta parecia impregnada de medo e angústia. Ela ainda não compreendia a extensão total do que ele havia descoberto, mas uma coisa era certa: ele não tinha ido embora simplesmente por desinteresse ou infidelidade. Algo muito mais sombrio o ameaçava. Após um momento de hesitação, ela pegou o telefone e ligou para seu melhor amigo, David Reynolds, um ex-investigador particular. A voz grave e reconfortante de David lhe deu um pouco de coragem. Ela explicou a situação, omitindo deliberadamente certos detalhes por medo de parecer muito desesperada. David, sem perder tempo, prometeu vir imediatamente. Algumas horas depois, David chegou em casa. Alto, de constituição robusta e com olhos penetrantes, examinou meticulosamente cada canto do cômodo. A janela do escritório estava entreaberta, um detalhe que Jessica não havia notado. David foi até lá e viu papéis espalhados sobre a mesa, demonstrativos financeiros, documentos marcados como urgente e o mais importante: um diário que Michael havia escondido cuidadosamente sob algumas folhas de papel. Jessica inclinou-se para ler o jornal, seus dedos trêmulos percorrendo as páginas amareladas pela tinta. Ela descobriu que Michael havia desvendado uma rede de fraudes e corrupção envolvendo políticos influentes e empresários poderosos. Suas infidelidades eram apenas uma cortina de fumaça para esconder seu medo. Ele havia recebido ameaças e sabia que sua vida, e a de Jessica, poderiam estar em perigo. David e Jessica passaram o dia debruçados sobre as anotações de Michael, cada endereço e encontro mencionado no diário se tornando uma pista para encontrá-lo. A ansiedade deles aumentava a cada página virada. Logo perceberam que Michael não havia simplesmente fugido. Ele estava escondido, planejando seu próximo passo, ciente de que qualquer erro poderia ser fatal. Ao cair da noite, Jessica ficou parada junto à janela, observando a rua silenciosa. Suas malas ainda estavam abertas, mas sua partida agora tinha um significado diferente. Não era mais uma fuga motivada por um coração partido, mas uma corrida contra o tempo para encontrar Michael antes que fosse tarde demais. Ela sentia medo, mas também determinação. Sabia que naquela noite sua vida mudará para sempre e que jamais poderia voltar atrás.
Na manhã seguinte, Jessica e David saíram de casa ao amanhecer, determinados a seguir as pistas deixadas por Michael. A cidade parecia normal, pacífica, mas cada passo que davam ecoava com a ansiedade do desconhecido. Cada esquina, cada olhar trocado poderia esconder um perigo. A primeira pista os levou a um pequeno café de bairro, um lugar discreto que Michael frequentava regularmente. O jornal noticiou que ele havia se encontrado com alguém lá para trocar documentos. Jessica sentiu um aperto no estômago ao pensar que Michael já estivesse envolvido em algo muito maior do que o casamento deles. Eles questionaram o garçom, um jovem nervoso chamado Ethan Lewis, que hesitou por um longo tempo antes de responder. Finalmente ele murmurou: "Sim, eu vi", mas ele parecia apressado, preocupado. Ele falou sobre perigos. E parou por aí. Ethan entregou um envelope, idêntico ao que Jessica havia encontrado em casa. Desta vez a pista era mais concreta. O endereço de um armazém nos arredores da cidade e uma série de números misteriosos rabiscados em um pedaço de papel. David franziu a testa. Esses não são números comuns, parece um código, talvez coordenadas ou uma combinação de ambos. Eles seguiram direto para o armazém. A estrada estava silenciosa e Jessica sentia o coração acelerado. Cada curva poderia aproximá-los de Michael ou levá-los a uma armadilha. Quando chegaram, o lugar estava deserto, exceto por uma velha van estacionada perto da entrada. David inspecionou os arredores e encontrou uma chave pendurada embaixo do para-choque, junto com outra mensagem: "Não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar. Se estiver me procurando, siga o mapa que deixei. Tenha cuidado." Jessica sentiu uma mistura de alívio e medo. Michael estava vivo, mas o perigo ainda pairava no ar. Ela percebeu que o que considerava mentiras conjugais era apenas um véu sobre uma verdade muito mais aterradora. Cada pista os aproximava dele, mas cada descoberta também parecia atrair inimigos invisíveis. Naquela noite, enquanto se retiravam para planejar os próximos passos, Jessica percebeu que jamais poderia voltar à sua antiga vida. Traição, medo e mistério se entrelaçaram, criando uma realidade que ela precisava enfrentar com coragem. O perigo não era apenas para Michael. Agora também era para ela, e a contagem regressiva havia começado. Após vários dias de buscas exaustivas, Jessica e David seguiram as pistas deixadas por Michael até uma pequena cidade litorânea a algumas horas de sua casa. O ar do mar carregava um cheiro de sal e mistério, mas Jessica pressentia que cada respiração poderia esconder uma ameaça. Cada viela parecia silenciosa, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Eles finalmente encontraram um apartamento modesto e com decoração simples à beira-mar. David fez um sinal discreto para Jessica antes de se aproximar da porta. Bateu suavemente, mas não houve resposta. Então, pelo olho mágico, Jessica vislumbrou uma figura magra e esguia. Era Michael. Seus olhos encontraram os de Jessica, e uma expressão de alívio misturada com medo cruzou seu rosto. A porta se abriu lentamente e Michael deu um passo para trás, como se quisesse se proteger. Jessica sentiu o coração apertar. Todo o seu amor, toda a sua raiva, toda a sua dor se misturaram num instante suspenso. Ela sussurrou o nome dele. "Michael, é você." Ele olhou para ela atentamente com a voz trêmula. "Jessica, eu não queria que você se envolvesse nisso. Tudo o que eu fiz para nos proteger." Eles se sentaram e Michael finalmente contou toda a verdade. Sua aparente infidelidade era apenas uma fachada para esconder seus compromissos e suas ansiedades. Ele havia descoberto uma vasta rede de corrupção envolvendo políticos e empresários influentes. Todas as vezes que tentou expor esses crimes, recebeu ameaças diretas. Sua fuga não foi um ato de abandono, mas uma necessidade para proteger Jessica e o futuro deles. Jessica ouviu atentamente com os olhos marejados. A raiva que sentirá durante semanas estava lentamente se transformando em compaixão e compreensão. Michael não havia traído o amor deles por desejo ou frivolidade. Ele arriscara a própria vida por eles. Mas a alegria desse encontro foi imediatamente ofuscada pela constatação do perigo persistente. A rede de corrupção desconhecia a reaproximação entre eles, e cada movimento podia ser observado. David olhou seriamente para Michael. "Teremos que ser extremamente cuidadosos. Eles não deixarão escapar alguém que descobriu tantos segredos." Jessica sentiu sua coragem se fortalecer. Pela primeira vez desde o início dessa provação, ela entendeu que o relacionamento deles poderia sobreviver, mas somente se ela enfrentasse o medo e o perigo ao lado de Michael. Não se tratava mais simplesmente de perdão ou amor. Era uma luta pela sobrevivência, pela verdade e pelo futuro deles.
Enquanto o sol se punha no horizonte, Jessica, Michael e David preparavam-se para elaborar um plano para combater a rede de corrupção. A parte mais perigosa da aventura estava apenas começando. Os dias seguintes foram um turbilhão de planejamento, precauções e tensão constante. Jessica, Michael e David trabalharam incansavelmente para reunir todas as provas da rede de corrupção e encontrar uma maneira segura de expô-la. Cada contato, cada documento, cada reunião representava um risco. O perigo era palpável, e Jessica sentia a adrenalina se misturar com o medo cada vez que saíam do apartamento. Para Jessica, essa jornada também foi interna. Ela teve que confrontar suas próprias emoções, a complexa mistura de raiva, traição, mas também amor e compreensão. Michael não era apenas seu marido infiel, ele era um homem corajoso que arriscou a vida para proteger o que eles mais prezavam. A pergunta que a atormentava permanecia: ela conseguiria realmente perdoá-lo e reconstruir o relacionamento depois de tudo o que haviam passado? Certa noite, enquanto o mar refletia as luzes da cidade e o vento agitava suavemente as cortinas do apartamento, Jessica pegou a mão de Michael. Eu não sei se algum dia conseguirei esquecer o medo, a dor e a raiva. Ela disse baixinho, com a voz trêmula. Michael olhou para ela sinceramente. Eu sei. Não estou pedindo para ser esquecido. Estou pedindo uma chance para mostrar que podemos ser mais fortes juntos, apesar de tudo. A decisão não foi imediata, mas no fundo Jessica sentia que queria ficar. Amor, pensou ela, não era apenas confiança ou ausência de dor, mas a capacidade de enfrentar juntos as tempestades mais escuras. Ela sentiu. Então vamos ficar juntos. Mas tem que ser pela verdade e pela nossa segurança. O plano foi posto em prática no dia seguinte. Com a ajuda de David, eles expuseram a rede de corrupção às autoridades competentes, protegendo suas identidades e paradeiros. Os líderes corruptos foram presos, e as provas irrefutáveis revelaram toda a extensão do escândalo na mídia. Michael e Jessica finalmente puderam respirar aliviados, sabendo que a justiça havia sido feita. A cena final dessa aprovação mostrou Jessica e Michael na praia, a brisa do mar acariciando seus rostos. O medo e o perigo ficaram para trás, substituídos por uma compreensão recém-descoberta de amor, confiança e coragem. Jessica sabia que a história deles não era perfeita, mas era real. Nós sobrevivemos, Michael murmura. Sim, Jessica respondeu, apertando a mão dele. E desta vez estamos realmente juntos. O passado de traição e medo transformou-se em força e verdade. Para Jessica e Michael foi o início de um novo capítulo, onde a lealdade e a coragem triunfaram sobre a injustiça.